Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do Vlog Mediários. E o tema do vídeo de hoje é o amadurecimento psicológico pelos quais os estudantes da área da saúde passam durante a sua formação. Uma característica muito importante não só da medicina, mas de todos os cursos da saúde, é que a nossa profissão lida com o ser humano em um momento de fragilidade, tanto física quanto emocional. E por causa disso, nós nos deparamos com situações que causam um impacto psicológico na gente muito grande, situações de carga social com as quais a gente não está tão acostumado assim no dia a dia, fora da faculdade, fora do nosso curso. Consequentemente, ao longo da nossa formação, ao longo da faculdade, ao longo dos nossos estudos, nós vamos mudando a forma como nós encaramos alguns problemas, algumas situações, nós vamos passando por um amadurecimento mesmo. E é sobre isso que nós queremos falar no vídeo de hoje. Por causa de tudo isso que o Fábio falou, eu sei que muitos de vocês, quando a gente pensa em fazer medicina ou qualquer outra área da saúde, algum curso da área da saúde, a gente tem medo de quais dilemas nós podemos vir a enfrentar e se nós vamos ter essa habilidade e condições de conseguir resolver, de conseguir se portar, de conseguir dar o consolo necessário naquele momento. E eu acho que isso é normal. Todo mundo, quando entra na faculdade, está imaturo, não tem uma experiência assim profunda naquele assunto. Porque por mais que você tenha passado por alguma situação com um familiar ou ter visto isso com um conhecido, não é a mesma coisa quando você lida com isso todos os dias. Mas a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que a gente não nasce pronto para isso. É uma coisa que a gente vai aprendendo e vai, como nós falamos já, amadurecendo. E é um processo longo que começa desde quando você pensa em fazer o curso até quando você está cursando a faculdade e depois quando você já é um profissional. E tem alguns pontos que fazem ser tão difícil lidar com esse tipo de questão que a Bianca falou. Então, só para dar alguns exemplos das situações que nós estamos falando, acho que um tema que é muito recorrente, vocês com certeza devem saber que a gente tem que discutir e aprender a lidar na faculdade, é o médico e os profissionais de saúde perante a morte de seus pacientes. Como nós vamos lidar com pessoas com estados de saúde diferentes, de vez em quando nós vamos presenciar a morte de alguns dos nossos pacientes, de alguma dessas pessoas com as quais nós estamos lidando. E claro que isso causa um impacto muito grande na vida de qualquer profissional da saúde. Então, por causa disso, esse é um tema muito recorrente, tanto nas aulas, quanto em discussões médicas, quanto na vida real mesmo, na nossa vida prática, a gente acaba vendo muitas situações referente a ele. Outros exemplos são aqueles dilemas éticos, que não tem uma resposta muito certa. Por exemplo, a descriminalização do aborto, ou o sigilo médico e quando ele pode ser quebrado. E lidar com esses temas tão polêmicos e que causam insegurança em todo mundo, nos fazem constantemente ter que repensar nossas opiniões, ter que nos adaptar a cada uma das situações com as quais nos deparamos. E é por isso que esse amadurecimento psicológico nos estudantes da área da saúde é tão importante. E por que é tão difícil discutir esses assuntos com nossos pacientes ou com a equipe médica? Basta a gente pensar em nós mesmos. Se nós gostamos de discutir com a nossa família sobre a proximidade da morte, como que a gente quer que seja esse processo. Ninguém gosta de falar sobre isso. São certos tabus que a gente tem na nossa sociedade. Lidar com tudo isso exige que as pessoas tenham um nível de consciência da sua vida, tenham um nível de compreensão muito grande, ou pelo menos que elas estejam dispostas a discutir isso, a aceitar essa possibilidade. E nós entendemos que isso é realmente muito difícil. E por isso que quando a gente entra na faculdade, a gente tem que começar a repensar e a discutir mesmo esses assuntos que envolvem todo o ciclo da vida e as decisões mais polêmicas, as decisões mais difíceis, para que a gente consiga conversar, dialogar e chegar a uma conclusão, a um consenso entre os nossos pacientes e a gente da melhor maneira possível. E outro ponto que torna a discussão desses temas tão difíceis, além desse que a Bianca falou, é que as pessoas naturalmente têm opiniões muito distintas sobre os assuntos. E isso é totalmente normal, porque elas têm um background cultural totalmente diferente, elas vêm de famílias diferentes, elas têm religiões diferentes e preceitos ético-morais diferentes. E nisso a gente já vai caminhando para uma das primeiras lições que nós temos que aprender no curso, que é aceitar a diversidade de pensamentos. É muito importante para qualquer profissional da saúde entender que, apesar dele poder ter sua própria opinião sobre algum assunto, o paciente vai ter a dele. E nem sempre essas opiniões vão ser condizentes, às vezes elas vão bater de frente. E nessas situações, o profissional não pode impor simplesmente a sua opinião sobre o paciente, não pode tentar anular a individualidade do outro. É justamente o contrário. Uma das habilidades mais valiosas, se não a mais valiosa, para qualquer profissional da saúde é a empatia. Isso é, conseguir se colocar no lugar do outro, entender pelo que ele está passando, entender como ele está lidando com essa situação. E logo quando nós entramos na faculdade, nos primeiros anos do curso, nós não temos tanto contato com os pacientes. E a gente vai então justamente começar a discutir em aulas
situações, casos em que acontecem esses confrontos que o Fábio comentou. E a gente começa a fazer uma espécie de treinamento quanto à empatia e a sua importância. Para muitas pessoas, a empatia é algo que vem assim naturalmente, mas para outras é algo que precisa ser treinado. E isso não é algo errado. Todo mundo pode ter as suas personalidades, o seu jeito, e tem coisas que a gente consegue treinar e fazer internalizar na gente mesmo. E a empatia é uma dessas habilidades. Um pensamento muito importante para todo profissional da área da saúde é justamente, como o Fábio falou, enxergar o outro, que é a empatia. Você tem que entender que por mais que você tenha um conhecimento técnico, científico sobre o assunto, a pessoa que vai te procurar, ela tem angústias que se somam também ao sofrimento e à questão física que ela tem. Então é muito importante que você consiga, na sua consulta, no seu encontro com o paciente, mostrar para ele que você compreende que ele tem aquele sofrimento, que você compreende que ele tem aquela opinião, que você valoriza aquilo. E a partir daí você vai tentar conversar com ele, negociar com ele o que pode ser o melhor tratamento para ele. E por vezes você vai ter que ceder um pouquinho, e é lógico que ele também vai ter que ceder um pouquinho, para que vocês consigam chegar, por exemplo, num tratamento mais adequado para ele. Em relação a isso que a Bianca falou, da empatia, muita gente faz um pouco de confusão nesse assunto. Às vezes as pessoas podem achar que ser empático com um paciente é ser aquele médico super simpático toda hora, que dá risada, que brinca, que dá abraços e ganha presentes e tudo mais. E claro que tem pessoas que são assim naturalmente, então claro que quando elas estiverem exercendo a profissão delas vão continuar sendo assim, super amigáveis, simpáticos, mas um profissional não precisa ser super extrovertido para ser empático. E vocês podem estar pensando então que ser empático é se condoer e sentir 100% da dor que o paciente está falando, está demonstrando para você naquele momento, mas não é isso necessariamente. É você entender que ele, como ser humano, está naquele momento, naquele processo difícil. E é lógico que você vendo alguém sofrer, você vai sentir uma tristeza interna, alguma coisa que não te deixe feliz. Mas nessas situações, como você é um profissional que está prestando um atendimento, aquela pessoa está precisando de um apoio, ela está precisando de alguém que ajude ela a solucionar aquela situação. Por isso, a gente tem que ter um certo autocontrole para não se deixar abalar 100% pela situação. E, inclusive, para conseguir oferecer o suporte necessário, a ajuda que aquela pessoa precisa naquele momento. Imagine você num pronto-socorro com várias pessoas em situações realmente de acidentes, traumatizados, ou mesmo quando ela estiver com um ataque de pânico, que é uma coisa mais psicológica, você precisa estar lá para dar essa ajuda para a pessoa. Então, você entende que ela está sofrendo, você entende que ela tem uma necessidade e por causa disso você vai atender ela da melhor maneira possível. Então assim você vai conseguir dar o remédio certo, você vai conseguir acalmar a pessoa e manter o controle daquela situação para que você consiga de fato ajudar aquela pessoa a se estabilizar. E eu espero que vocês não entendam isso que eu falei como aquela coisa que as pessoas falam, os médicos têm que ser frios, eles têm que se abster da emoção. Não é isso. Eu acho que assim, tudo bem depois que você atendeu a pessoa, você fez o seu melhor, você ir pra sua sala, você tá no seu carro, você pensar naquilo e você sentir uma tristeza, você chorar, porque você é um ser humano. Se isso acontecer com você, demonstra que você tem sentimentos bons, que você é uma pessoa que se preocupa com as pessoas. Isso não tem nenhum problema. É algo que a gente vai continuar sentindo e não vai fazer de você um profissional pior. Isso que a Bianca falou é muito importante. É claro que enquanto nós estivermos desempenhando o papel de profissional, nós estivermos atendendo o paciente, mas isso de forma alguma impede que nós possamos refletir sobre as situações que nós passamos no nosso dia a dia, exercendo a nossa profissão, na nossa clínica, porque cada experiência nova que nós vivemos é um aprendizado que nós temos que levar para o resto da vida. E é justamente assim o principal jeito que nós amadurecemos e aprendemos a lidar com o nosso psicológico, nós aprendemos a lidar com o nosso emocional perante essas situações. Porque por mais que as aulas teóricas sejam importantes para introduzir alguns desses conceitos, alguns temas, a gente nunca vai saber exatamente como vai ser o momento, a situação real. E é na prática que nós aprendemos, nós crescemos como pessoas, crescemos com seres humanos, justamente porque nós estamos lidando com outros indivíduos. E agora a gente vai falar um pouquinho para vocês a nossa experiência até agora na faculdade, estamos no 4º ano. E a gente pode dizer que a gente cresceu e mudou muito como pessoa, como a gente compreende essas situações, desde quando a gente entrou na faculdade. Logo no começo do curso, é fácil a gente se enxergar como paciente, porque a gente é paciente mais do que a gente é médico. Então a gente vai nas consultas, a gente consegue enxergar, nossa, esse médico não fez certo porque ele não me abordou de uma maneira ou de outra. A gente está sempre mais ligado com isso.
E ao longo da faculdade, se a pessoa não mantém isso com ela, pode ser difícil dela se formar pensando a mesma coisa que ela sentia quando ela entrou na faculdade. Nós achamos que isso é fundamental para todo médico, ter essa visão mais humanizada da medicina como um todo. Por isso, a gente sempre procura manter essa chama inicial sempre acesa, a gente procura discutir muitos temas relacionados aos dilemas éticos, relacionados aos dilemas do paciente. A gente faz extensões que nos fazem sempre entrar em contato com a pessoa, além da sua doença, por exemplo, o Med Alegria, que a gente comentou um pouquinho com vocês, e o grupo de leitura, que traz em cada obra uma pessoa diferente, um mundo, um universo de pensamentos, de opiniões. E a gente aprende como cada pessoa tem o seu modo de enfrentamento das situações, e com isso a gente tem que tentar compreender a melhor maneira possível e chegar num consenso. E por causa de tudo isso, a gente acha que esse tema é muito, mas muito importante mesmo de ser discutido, e não vai caber só em um vídeo tudo que a gente quer falar. Acho que nós introduzimos as ideias principais e que nós consideramos importantes para vocês começarem a refletir sobre o assunto, mas nós sabemos que vocês querem ouvir experiências reais, histórias de pacientes, histórias que nós passamos, dificuldades e como nós lidamos com tudo isso. Mas para esse vídeo não ficar tão pesado e tão longo, nós vamos fazer uma parte 2 dele falando mais sobre esse assunto, explicando um pouquinho desses conceitos que nós falamos nesse vídeo na prática e como nós aprendemos e como nós crescemos como pessoas. Então esperamos que vocês tenham gostado de saber um pouquinho sobre como nós pensamos sobre esse assunto. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar sobre o tema, podem mandar mensagem pra gente, nós vamos ter prazer de responder vocês. Então o vídeo de hoje foi esse, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, seguir a gente nas redes sociais, mandar cartinhas pra gente na nossa caixa postal. Esperamos que tenham gostado e até a próxima, pessoal.